Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos entrando na reta final dos nossos estudos de 2020, um ano bem complicado, mas estamos conseguindo concluir as nossas atividades, conseguindo concluir mais um ano letivo. Eu espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam se cuidando e que vocês se esforcem nessa etapa final. Aqueles que não entregaram ainda as apostilas, entreguem, porque é a partir dela que nós vamos fazer as avaliações de vocês, fazer um relatório bacana sobre cada um de vocês. Vocês perceberam que a apostila, por ser um período mais curto agora, está bem tranquila. Nós vamos trabalhar com textos de opinião, né? Nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso mundo, dando opinião sobre tudo. É isso. Só que já não é aquela opinião simples. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, é uma coisa mais elaborada. Infelizmente não vai ser possível nós produzirmos um artigo de opinião, mas no ano que vem, com certeza vocês retomarão esse conteúdo e vocês irão produzir o artigo de opinião. Então prestem bastante atenção nessas dicas, nesses conteúdos, porque eles serão cobrados novamente em 2021, quando vocês chegarem no nono ano, se tudo der certo. Textos de opinião. Nós temos aqui uma primeira figura. Essa primeira questão não é para responder, eu coloquei ali, mas não foi uma falha minha. A figura 1, há dois sujeitos discutindo, cada um com uma opinião diferente. E por que isso acontece? Porque cada um tem um ponto de vista diferente, cada um observa o que está vendo, o que cada um vê, de uma perspectiva. Ah, o meu ponto de vista é esse, então eu acho isso. O meu ponto de vista é esse, então eu acho aquilo. Por exemplo, nós temos aí as últimas notícias de que duas meninas de 4 e 6 anos foram mortas no Rio com balas perdidas. Então você vai ter ali várias opiniões a respeito daquele fato. Você vai ter a opinião da comunidade contra os policiais, provavelmente, outros contra os bandidos, outros dizendo que as meninas é que são culpadas porque estavam brincando. Então você vai ter opiniões bastante divergentes e a polícia vai ter uma opinião bem diferente do que a comunidade está falando. Então você vai ter, de repente, a comunidade culpando a polícia e a polícia se defendendo, dando as suas opiniões, a sua versão da história. Então ali você vai ter opiniões. Nós que estamos longe, nós que estamos de fora, também podemos opinar sobre esse fato, só que nós não estivemos lá. Então nós vamos ter que analisar o que falam os policiais, o que fala a comunidade e vamos dar a nossa opinião a respeito daquele assunto. É um exemplo, é um caso complexo, complicado, que vem acontecendo comumente, que as pessoas até se acostumam com isso, de balas perdidas, de crianças sendo mortas por balas perdidas, ou por policiais, ou por bandidos. Então, quando você vai dar a sua opinião, é o que nós chamamos de texto de opinião. Se você vai elaborar bem esse texto, escrever ali pelo menos 3 parágrafos, dissertar, argumentar, defender as suas ideias com objetividade, é que você tem um artigo de opinião. Aqui, como é que você vai dizer que o homem da direita é que está certo ou o homem da esquerda é que está certo? Você tem que respeitar a opinião do outro. Os dois estão corretos? Os dois estão corretos. Então, no artigo de opinião, você vai ter aquele que está correto. No caso das meninas, você vai ter um lado se defendendo e um lado atacando. É um ponto de vista diferente. Mas, em uma questão de opinião como essa, você vai ter 2 pontos de vista, os dois estão corretos, eles apenas analisam a questão de pontos diferentes, de locais diferentes, de perspectivas diferentes. Isso é opinião. Dependendo do lugar em que você está, você dá a sua opinião. Há duas perguntas bem simples sobre isso. A 2.
Observe a tirinha do Armandinho na sequência. Aí vem a figura 2. Não conhecia seu ponto de vista, Camilo. A gente vê as coisas de outra forma. Vem ver também, Pudim. Eu não. Estou muito bem aqui. Olha só que você trabalha o ponto de vista de uma forma mais realista, né? São pontos de vista diferentes. No primeiro quadrinho temos enunciado, não conhecia seu ponto de vista, Camilo. A gente vê as coisas de outra forma. Em sua opinião, o que Armandinho quis dizer? O que ele quis dizer com eu não conhecia o seu ponto de vista? É importante conhecer o ponto de vista do outro? É importante até para que nós possamos mudar o nosso ponto de vista? É importante discutir sobre as questões, não é? Então vocês só vão analisar esse quadrinho e dizer, se eu falar mais eu vou dar a resposta. Mas beleza, aqui nós vamos trabalhar já com o artigo de opinião. Né? Ao ler o título do artigo de opinião, Queimadas no Pantanal, um problema nosso, você poderia antecipar o que será discutido nesse texto? Escreva um comentário em seu caderno. O que vai ser discutido nesse texto? É bem simples. Texto 1. Aqui houve um erro na digitação, não é texto 2, é texto 1. Texto 1, Queimadas no Pantanal, um problema nosso, da Luciana Pilati Poli. Ela vai falar, ela escreve vários parágrafos aqui, dando a opinião dela sobre as queimadas no Pantanal. Observem que aqui é o ponto de vista dela. Pode ser o mesmo meu? Pode ser o mesmo seu? Pode, mas nós podemos também divergir, nós podemos não concordar com o ponto de vista dela sobre as queimadas no Pantanal. Temos que respeitar a opinião dela, mas nós podemos discordar. Só que discordar dando o nosso ponto de vista também, falando o que nós achamos também. Eu discordo disso porque eu concordo com isso, porque eu tenho que ter justificativa. Eu não posso simplesmente falar, eu não gostei, não gostou, por quê? Mas é um artigo de opinião, é o ponto de vista da autora a respeito das queimadas no Pantanal. Aí nós temos a figura 3, onça pintada queimada. Temos uma pequena explicação do que é charge, que vai aparecer aqui no texto 2, agora sim, texto 2, charge, sobre as queimadas. Também mostra um ponto de vista, também mostra a opinião do autor. Esse é o animal mais perigoso do Pantanal. É o ponto de vista dele, que eu posso concordar ou não. Possivelmente esse animal que ele fala que é o mais perigoso não vai concordar com isso. Ele acha que ele está fazendo o bem, pelo menos para ele, né? Mas aí você tem outro texto de opinião que também pode aparecer em charge. Ele não precisa aparecer somente em um texto, em um artigo de opinião, um texto escrito, ok? Observe assim, que a charge também é considerada um texto. Você lê, você interpreta, você analisa, então é um texto, ok? Nós já falamos sobre isso. Aí vem algumas questões simples também no texto Queimadas no Pantanal, um problema nosso. Qual o principal assunto abordado pela autora? Ela fala a respeito de que exatamente? Leia um texto e coloque, não vão só pelo título. Você poderia dizer se o referido texto é da atualidade ou não? Ele é atual ou não? Como você chegou a essa conclusão? Perceba que você tem textos que são atuais e textos que são antigos, que o tema debatido é antigo e você não pode mais resolver, mas que é importante discutir muitas vezes. B. Esse artigo tem um leitor específico? Há um leitor próprio para esse texto? E qual a importância dessas informações apresentadas pela autora para esse leitor? Analise um texto e veja se esse texto é destinado para tal tipo de pessoa, para tal pessoa. Eu descobri isso porque o texto traz essas informações. Ok? Letra C. Qual é o ponto de vista dos dois autores sobre a ação do homem no Pantanal? Você vai ver o ponto de vista do autor dessa charge
e o ponto de vista do autor, da autora desse artigo de opinião. Vocês vão falar a respeito do ponto de vista de cada um deles. Diverge? São parecidos? Como que é? Qual é o ponto de vista que cada um tem? O ponto de vista é a perspectiva que você olha, é a forma de você analisar as coisas. Você concorda com o ponto de vista do autor do texto 2? Justifique sua resposta. A charge, você concorda que o homem é o animal mais perigoso do Pantanal? Você vai justificar a sua resposta. Não é sim ou não e deixar para lá. É dar a sua opinião também. Temos aqui o que é um artigo de opinião, que vocês vão ler depois. Para saber mais, as características próprias dos artigos de opinião, é muito importante vocês conhecerem isso, é muito importante vocês aprenderem isso, tirarem as suas dúvidas, porque é um tipo de texto que você tem que produzir em um concurso, em que você vai ter que produzir lá na prova do Enem, que você vai ter que produzir de repente quando for fazer um vestibular. Então é importante que você já comece a se adaptar a esse tipo de texto. São os artigos de opinião e nós temos que dar as nossas opiniões a respeito de muitos temas, de muitas coisas, mas com coerência, com qualidade, defendendo as nossas ideias de fato, respeitando a opinião dos outros, porém. Fugindo das queimadas no Pantanal é outra figura, e aqui vem a questão. Observe a imagem acima e elabore um comentário sobre as queimadas no Pantanal. Elaborar um comentário é você dar a sua opinião a respeito dela. O que você acha, o que você pensa a respeito das queimadas no Pantanal. Lembre-se de que, ao emitir um comentário, você expõe sua opinião e defende seu posicionamento, mas sempre com ética e respeito. Eu preciso ser ético quando eu vou fazer esse tipo de comentário. Eu preciso ser respeitoso. Eu não posso, por exemplo, comentar ofendendo os autores de determinados textos. Eu tenho que ter respeito, tenho que ter ética, eu tenho que tratar esses autores como pessoas como eu, que também têm direito a dar a sua opinião. E para quem tem acesso à internet, pode fazer o comentário direto na página da reportagem, clicando no link a seguir. Você pode clicar nesse link e fazer o comentário. Faça um print screen e cole no espaço destinado à resposta acima. Você pode escrever o seu comentário, tirar uma fotografia, né, que é o print screen, e mandar no grupo de WhatsApp da sua turma. Ok? É isso. Bem tranquilo para vocês fazerem. Nós temos até o dia 20 para concluir essas atividades. Boa sorte a todos, um bom estudo e eu espero essas atividades prontas para fechar os relatórios do 8º ano. Ok? Bom dia a todos, um bom trabalho, fiquem bem, tomem bastante cuidado com a pandemia, tomem bastante cuidado que a vacina está aparecendo, mas ainda não está disponível para todos. Até mais.